Salve, salve, amigos e amigas! Aqui do blog do Macedo, vídeo especial hoje para a gente falar de Libertadores. O Corinthians que vai fazer a sua estreia aí em 2025, em fevereiro, na fase 2 da Libertadores, que é a famosa pré-Libertadores. E no vídeo de hoje vamos trazer todos os detalhes dos possíveis adversários do Corinthians. Criamos um power ranking daqueles times mais difíceis, mais acessíveis. Todos os detalhes aqui, bem destrinchado mais uma vez aqui. Eu vou pedir desculpas pela minha voz, estou passando aí por uma gripe bem forte, mas eu garanto para vocês que o conteúdo do vídeo vai compensar tudo isso. E a gente vai mostrar para vocês quem são os possíveis adversários, explicar como funciona essa fase preliminar. Fica aí, vale a pena demais, até porque preparamos uma surpresa com cards, a la FIFA, para quem gosta de futebol, de cada time da pré-Libertadores e quem que a gente tem que torcer para enfrentar. Eu sei que tem gente que fala que isso zica e tudo mais, mas a gente tem que passar aqui os adversários mais acessíveis do Corinthians aí nessa fase preliminar e a gente colocou todos os detalhes aí em cards aí. Cara, tá muito interessante, vale a pena ficar aí para acompanhar o vídeo. E o sorteio é no dia 19 de dezembro, né? Eu tô gravando o vídeo no dia 18, então é amanhã, quinta-feira, meio-dia, e a gente já sabe para quem torcer. Acho que isso é o mais importante. Então, antes da gente falar sobre isso, vinhetinha, né, Jacezão? Sem mais delongas, eu vou aqui para a tela do meu computador e a gente vai já analisar os potes da fase 1 da pré-Libertadores. Lembrando que a fase 1 não participam os times brasileiros, o Corinthians entra direto na fase 2, são dois mata-matas para o Corinthians. Nessa fase 1 são 6 times, né? Então pote 1, pote 2, eles vão se enfrentar e os 3 classificados entram na fase 2 e aí sim entraria o Corinthians. Antes de passar, né, o detalhe dos times, eu quero fazer um agradecimento especial ao Marcelo, do Estatísticas Corintianas, me ajudou em toda essa busca aí, muitos dados, muita pesquisa, mais um daqueles vídeos que a gente ficou aí vários dias buscando dados e quebrando a cabeça para formar o ranking, e o Marcelo foi essencial para a gente fazer esse vídeo. E o outro agradecimento é para o Ronaldo Spranger, também nosso membro aí do canal, que sempre me ajuda nas pesquisas. Sem vocês eu não conseguiria fazer esse vídeo, então fica meu agradecimento especial. E sigam lá a página do Estatísticas Corintianas no Twitter, @ESTCorintianas, muito bom para quem gosta de estatísticas, e ele tá mandando aí diariamente a questão da Libertadores, então vale muito a pena. E @Ronaldo Spranger, obviamente, também. Spranger, né, com G, para você também ficar por dentro dessa parte que é muito importante. Então, muito obrigado aí vocês que ajudaram a fazer esse vídeo. Então, teremos a primeira fase aí. Alianza é o Nacional Defensor no pote 1, que é o Defensor Sporting do Uruguai, Nacional do Paraguai, que a gente pegou esse ano, inclusive damos uma sapecada neles na Copa Sul-Americana, Monagas e Blooming. Eu não lembro se agora foi Sul-Americano ou Libertadores, mas foi aquele time que o Corinthians enfiou 4-0 e ganhou lá também. Então, esses times, o Blooming que foi definido ontem, né, na Bolívia, tinha alguns outros times na disputa. Esses times vão se enfrentar e aí vão direto para a fase 2. E eu já vou colocar aqui os potes, né, da fase 2. Então ali, o Corinthians está no pote 1, ao lado de Boca, Cerro, Barcelona, Santa Fé, Melgar, Bahia e Nublense. E no pote 2, além desses 3 times aí da fase 1, esses outros, Iquique, Boston River, Universidade Central. é, e tem mais um time boliviano que seria The Strongest ou Bolívar, que também vai ser definido. E um time colombiano que vai ser Tolima ou Milionários. Então, todos eles no pote 2. O pote 2 poderia estar um pouco mais simples, mas a Conmebol fez uma alteração ali, não considerou muito o ranking e ficaram alguns times mais complicados nesse pote 2. Vocês vão entender aí ao longo do vídeo perfeitamente. E aqui a gente fez um card de cada time, com o nível de cada time. Consideramos vários aspectos, por exemplo, o time, o que a gente considerou? A qualidade do elenco, o custo do elenco segundo o Transfer Market e o desempenho recente, né, desses times nas ligas deles. Consideramos também, demos um peso para a liga, né? Por exemplo, a liga a Argentina, a colombiana, ela tem um peso maior do que a liga boliviana, por exemplo. Então a gente considerou tudo isso. A tradição é de acordo com o Libertadores, por exemplo, se o time tem um título de Libertadores, ele tem 4 estrelas ali na tradição. Se ele tem mais de um título, 5 estrelas. Se ele chegou até tal fase, 3 estrelas. Então a gente considerou isso para a tradição. E o estádio a gente considerou desempenho em casa, força da torcida e altitude.
que é algo aí que a gente está acostumado a ver, né, que influencia bastante. Então eu vou começar aqui, de acordo com aqueles times aqui, ó, do pote, da fase um. Esses 6 times a gente vai apresentar o card dos 6. Então, começando pelo Blooming, que foi classificado ontem na Bolívia, e das opções, na minha opinião, foi a melhor. Por quê? Porque não tem altitude, né? O estádio do Blooming é 400 metros do nível do mar, acima do nível do mar, o que não é considerado altitude. São Paulo, por exemplo, são 700 metros, se eu não me engano, então não tem problema nenhum. Então eles ficaram ali com uma estrelinha só no estádio, né? Tem uma certa tradição participar algumas vezes de Libertadores, mas o time é muito fraco. Então o Blooming chegou numa nota 28 aí, o Blooming da Bolívia. Passando aqui, a gente vai passar um por um, galera. Então a gente vai entender e no final a gente vai jogar ali um Power Ranking com todos os times, vocês vão adorar a arte ali que tá no final. Nacional do Paraguai, conhecemos bem, né? É o nacional genérico. Então, um de time, 3 de tradição, um de estádio, nota 28, assim como o Blooming também. Próximo time, Monagas da Venezuela, nota 30. Tem um time um pouquinho melhor que os outros dois, não tem tradição na Libertadores, né? Participou pouquíssimo da Libertadores. O Monagas, ele tem, para ser uma estrela, são até 5 participações na Libertadores. Então não tem tradição. E o estádio também, né? Não tem lotação, não tem pressão. Então é bem tranquilo jogar fora de casa contra o Monagas. A gente tem também o El Nacional do Equador. E aqui já entra o primeiro ponto importante aí, altitude. Né? O El Nacional, vou confirmar aqui a altitude que eles têm de 2.850 metros. Não é aquela altitude muito pesada de La Paz, por exemplo, mas é uma altitude considerável, acima de 2.000 metros. O corpo humano já sente, né, a diferença, então por isso que o estádio é 4 estrelas e isso eleva o nível do El Nacional para 42. Então se a gente puder torcer nessa primeira fase, a gente tem que torcer para o time que tem altitude sair fora, porque aí o Corinthians já não teria que enfrentar uma viagem num jogo com altitude e tudo mais. Próximo time, Defensor Sporting do Uruguai. Já tem um time 2 estrelas, tem mais tradição e um estádio nível 2, nota final 44. Alianza Lima do Peru é o time talvez mais tradicional aí do campeonato peruano, já tem um time 3 estrelas, então lembrando, galera, que o nível de 1 a 5 estrelas não é comparando David Alianza Nublense a Real Madrid, é comparando todos os times da pré-Libertadores, só para deixar claro, porque às vezes você vai olhar e falar, pô, Alianza 3 estrelas? É 3 estrelas perto de todos os 20 aí, 19 participantes da pré-Libertadores, tá? Só para deixar claro isso que a gente fez esses cards baseado nos outros times, beleza? Então nota 60 pro Alianza Lima, 3 de tradição e 3 de estádio, uma torcida apaixonada e tudo mais. Próximo time. Agora a gente vai para os times da fase 2. Então você repara que aqui embaixo do card tem fase 1. Agora vocês vão ver embaixo do card fase 2. Fase 2, pote 1. Então o Nublense, que está no mesmo pote que o Corinthians, ele tem uma nota 20. Ele é o pior time de acordo com o nosso Power Rank. Agora vai subir ali o nível do time de acordo com a nota dele. Então ele tem nota 20, é o pior time, ou seja, seria o time mais acessível para o Corinthians enfrentar aí, seja na fase 2, seja na fase 3, o Nublense do Chile. 1 estrela para cada nível aí, a nota mais baixa possível para o Nublense. Próximo time, Deportes Iquique do Chile. Que está aí com 1 estrela para time, 1 para tradição e 2 para estádio. Tem um pouquinho mais de força em casa, por isso a nota dele é 26, mas que também seria extremamente acessível aí do Corinthians enfrentar. Lembrando que os times que estão no pote 1, assim como o Nublense, o Corinthians não pode enfrentar na fase 1, na fase 2, que é o nosso primeiro mata-mata, mas pode enfrentar na fase 3, que seria o segundo mata-mata. Outro ponto importante, o Corinthians no primeiro mata-mata, ele vai decidir em casa. Dentre todos os times da pré-Libertadores, o Corinthians só decidiria fora de casa contra o Boca, porque a Conmebol considera o ranking para definir o mandante do jogo de volta. O Corinthians só está atrás no ranking do Boca. Então ele decide em casa contra todos, menos o time argentino. Como a gente não enfrenta o Boca na fase 2, a gente só poderia decidir fora numa fase 3. E um outro ponto importante também, na fase 2, o Corinthians não enfrenta o Bahia, não pode enfrentar o Bahia, tá? Porque tá no mesmo pote, então ele só enfrentaria aqueles times do pote 2. E se o Corinthians for eliminado na fase 2, ele não disputa nem a Sul-Americana. Então isso é importante falar também. Já se for eliminado na fase 3, Corinthians entraria
direto para a Copa Sul-Americana. Então a gente tem aí o Iquique, que a gente falou, e o Boston River, nota 30, mais um time uruguaio, tá no pote 2, então o Corinthians pode enfrentar aí o Boston River logo na segunda fase. Depois temos o Universidade Central da Venezuela, que fez uma bela campanha na Venezuela, não é um time de tradição lá, tanto que ele tem uma estrela só na Libertadores, mas fez uma boa campanha na Venezuela, nota 46. A Venezuela que está melhorando no futebol, né? Temos, por exemplo, o Martínez aí, titular da seleção jogando no Corinthians. Depois vem o Cerro Porteño, um time de tradição paraguaio, nota 50. É, torcida já um pouco mais fanática e tudo mais, só que o time é fraco, 2 estrelas. Então chegamos aí na nota 50. Tá no pote 1, a gente não pode enfrentar na fase 2, somente na fase 3, assim como o Barcelona, que está no pote 1 e tem uma nota 60. O Barcelona, que é um time tradicional, vinha fazendo boas campanhas na Libertadores, mas no ano passado foi bem mal, esteve no grupo de São Paulo, estava com um time ruim, foi eliminado pelo Bragantino na Sul-Americana, não sei se vocês lembram, o Corinthians foi enfrentar o Bragantino depois, então não vem na melhor fase, mas é um time já começa aqui, o nível já começa a subir um pouquinho mais, então já exige um pouco mais de atenção. Vem o Melgar do Peru, o mesmo, acho que se eu não me engano foi o Melgar que eliminou o Internacional, né? Então já com uma nota 62 pro Melgar, um estádio já, se eu não me engano, tem altitude 2.335 metros de altitude, não é uma altitude alta, mas é considerável também. Então já é um time que já teria altitude, mas está no pote 1, o Corinthians não pode enfrentar na fase 2, só na fase 3. Em seguida, Santa Fé da Colômbia, que já é um time. Aí já começa a entrar nos times mais perigosos, 2.640 metros de altitude, mas também está no pote 1, né, o Santa Fé, nota 66. Em seguida ao Santa Fé, o Bahia, né, conhecemos bem. O Bahia, na verdade, tá invertida a estrela aí, tá, gente? Tem um errinho aí. É a tradição que é uma estrela e o estádio são 4 estrelas. Tá? Essa foi a diferença aí, mas não interfere na nota. A nota 68 está correta, só as estrelinhas que tá invertida aí, tradição para estádio. Né? O Bahia tem um time 4 estrelas, um estádio 4 estrelas, Fonte Nova, joga bem em casa e tudo mais, mas não tem tradição na Libertadores, então isso influencia também. Aí vem o The Strongest, estádio 5 estrelas, porque é a maior altitude, né? O The Strongest tem 3.650 metros de altitude. Lembrando que o The Strongest é provável que seja ele, mas pode ser o Bolívar. Então vai ter uma disputa aí entre os dois para ver quem vai entrar aí direto na fase 2, pote 2. Então o The Strongest poderia enfrentar o Corinthians, assim como o Bolívar, que vai vir um pouquinho mais pra frente. Tolima, que conhecemos bem, infelizmente, né? Tem um time nota 4 aí, time colombiano, vem muito bem aí, o desempenho recente dele é muito bom. Então o time já tem uma certa tradição, então nota 70 pro Tolima. Em seguida o Bolívar que eu falei, que vai ser ele ou o The Strongest, também altitude de 3.650 metros, então a gente entende que é o pior estádio para se jogar é numa altitude de La Paz, né? 3.650. E o Bolívar e o The Strong são os melhores times da Bolívia, tem esse detalhe também. Então são times bem perigosos, a gente espera que o Corinthians não os enfrente já na segunda fase, que é o pote 2 aí. Então tem esse perigo de pegar um dos dois. Em seguida, Milionários, que também tá no pote 2, nota 76. Tem o Milionários, se eu não me engano, também vai ter uma altitude aí, ó, do 2.640, assim como Santa Fé, 2.640. Um detalhe também, é Milionários ou Tolima. Isso vai ser definido aí provavelmente no próximo final de semana. Então é um ou outro, tá? A gente colocou aqui porque é uma opção de ficar mais o Milionários aí. Entre Milionários e Tolima, no nosso Power Rank aqui, o Milionários está um pouquinho melhor aí. Um time 4 estrelas, então seria perigoso. E agora vem o Boca Juniors, né? Colocamos aí uma nota 90, um card 90 pro Boca Juniors. Tradição, não preciso dizer. Estádio também não. La Bombonera talvez um dos estádios mais difíceis para se jogar contra. E o time é um time 4 estrelas, né? O Boca não vem na sua melhor fase, né? Nos últimos anos aí, mas é o Boca, né? Com certeza sempre vai ter gente de qualidade jogando ali, então a gente considerou aí o Boca 4 estrelas, nota 90. E por último, obviamente, o Corinthians, né? Nota 96. O time vem se reforçando ainda mais, né? Já é um time muito bom aí do ano passado. A tradição, 4 estrelas, porque a gente tem um título da Libertadores, então 5 estrelas seriam mais de um título. E o estádio, Neoquímica Arena, eu não preciso dizer a vocês, né? Qual que é o impacto disso. E agora, a gente vai pro Power Ranking final, é aquela arte final com o ranking, e você vai ver na tela aí
quais seriam os adversários mais acessíveis, mais difíceis, tudo numa arte só. E tá aí, definido o Power Ranking da Libertadores. Corinthians em primeiro lugar, Nublense em último lugar aí com a nota 20. A gente deixou em vermelho aqueles times que entendemos que o Corinthians não deu tanta sorte assim no sorteio. Em amarelo, médio. E em azul seriam os piores times aí dentre os times da pré-Libertadores. Lembrando que isso aqui não é pra subestimar ou superestimar ninguém, é simplesmente um exercício de reflexão, um ranking para aquele que gosta de torcer no sorteio, dar uma secadinha, falar, pô, tem que vir um adversário mais fácil. Eu sei que tem gente que fala, eu quero enfrentar logo o Boca, eu quero o Tolima e tudo mais. É sempre importante a gente analisar o nível dos times, a distância da viagem, o desgaste da viagem, a altitude. Acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Então criamos esse Power Ranking aí para definir o nível de dificuldade aí de cada adversário do Timão na Libertadores. E agora, né, até colocando aí como última tela do vídeo, quem o Corinthians pode enfrentar na fase 2, já na primeira fase aí, no primeiro mata-mata. Então seria Milionários ou Tolima, na Colômbia, Bolívar ou The Strongest, então esses dois aí ainda vão ser definidos. Aí vem Iquique, Boston River, Universidade Central, Nacional do Paraguai, Alianza Lima, El Nacional, Blooming, Defensor ou Monagas. O que tem de altitude aí? Né, o pessoal perguntou. Milionários teria um pouquinho de altitude, Bolívar ou The Strongest é aquela pior altitude possível. El Nacional também tem um pouco de altitude. E aí os times sem altitude, por exemplo, o Nacional do Paraguai seria ótimo pegar. O próprio Blooming da Bolívia, apesar de ser uma viagem mais longa, também. Tem os times venezuelanos, né? Eu acho que dessa lista aí, com certeza a pior opção seria o Bolívar ou The Strongest, muito pela viagem, pela altitude, ou os colombianos pela escola, pelo futebol. E aí vai de você, né? Na verdade, vai de você de entender aí quais seriam as melhores opções do Corinthians. Eu vou até voltar para essa última tela para a gente resumir então, né? Em resumo, pessoal, esse é o Power Ranking da Libertadores, definido aí pelo canal Blog do Macedo. Eu saí em conjunto com o Marcelo do Estatísticas Corintiana, o Ronaldo Spranger, nosso membro, fizemos esse Power Ranking de acordo com todos os critérios lá que a gente definiu. Qualidade do time, desempenho recente, força em casa, estádio, estrutura do estádio, gramado, altitude, tradição na Libertadores. Chegamos no card aí, na nota final de cada time e definimos esse Power Ranking. Então, tá aí. Agora o sorteio é amanhã e a gente vai deixar aí a nossa torcida pro Corinthians. Tem um adversário, vamos dizer assim, acessível. Não vamos, né? Não vamos desrespeitar ninguém aqui. Um adversário acessível aí para que a gente consiga entrar na fase de grupos, passando por esses dois mata-matas. O primeiro em fevereiro, final de fevereiro, e o segundo mata-mata em março, início de março. Certo, pessoal? Então, tá aí o vídeo. Peço mais uma vez desculpas pela minha voz. A gente tá, né, tô numa gripe pesada aqui. Tive que parar o vídeo algumas vezes pra tossir, por exemplo. Mas o importante é o conteúdo. Espero que gostem. E a gente se vê aí no sorteio. Vamos fazer aqui o react ao vivo do sorteio amanhã do Coringão pra saber qual que é a nossa chave aí nessa fase preliminar da Libertadores. Beleza, pessoal? Fiquem bem. Nos vemos no próximo vídeo. Vai, Coringão, e tamo junto.